Oi, pessoal do sexto ano A, estou de volta. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos. É o nosso capítulo 9 da apostila 1. Pessoal, esse capítulo 9 da apostila 1, que é análise de dados, como ele é um capítulo novo, um capítulo diferente, eu vou fazer o capítulo todo com vocês, porque tem algumas coisas que vocês ainda não aprenderam. Então, esse capítulo em particular, eu já vou aqui fazer os exercícios explicando para vocês, tá bem? Então, vocês não terão que fazer o capítulo. Então, vocês vão me acompanhar para que vocês consigam entender como que é esse tipo de capítulo, que é a análise de dados, tá certo? Então, vamos lá. É o nosso capítulo 9, análise de dados, da página 479 a 484 da nossa apostila 1. Análise de dados, tipos de gráfico. A fome volta a crescer no Brasil e na América Latina e Caribe, segundo o relatório Panorama de Segurança Alimentar e Nutricional da América Latina e Caribe 2018. De acordo com as estimativas atualizadas, a desnutrição alcançou até 5,2 milhões de brasileiros no período, frente aos de 5,1 milhões acumulados para os triênios de 2014 a 2016 e de 2013 a 2015, e 5 milhões de 2010 a 2012. Ainda assim, número bem inferior ao estimado para triênio de 2000 a 2002, quando 18,8 milhões de brasileiros sofriam com a fome. Já proporcionalmente à população, a estimativa de prevalência da fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio 2010 a 2012. Em menos de 2,5%, e novamente uma taxa bem menor que a registrada no início do século XXI, quando era de 10,6%. Relatório das Nações Unidas. Número de pessoas desnutridas por região e sub-região em milhões. Na América Latina e Caribe, na América do Sul, na América Central e no Caribe. Evolução de desnutrição no Brasil e na Venezuela, estimadas móveis trainees em milhões de pessoas. Então, aqui a gente tem exatamente o gráfico. Acima foram apresentados dois gráficos. Para cada um deles, escreva qual é o tipo de gráfico apresentado. Volta lá. A gente tem este gráfico e esse. Esse gráfico aqui, que é o número de pessoas desnutridas na região por sub-regiões em milhões, ele é gráfico de curvas. E esse outro aqui, que é a evolução de desnutrição no Brasil e na Venezuela, é gráfico de colunas. Título. Qual é o título do gráfico? Número de pessoas desnutridas na região e por sub-região em milhões. No de curvas. No de coluna, evolução da desnutrição no Brasil e na Venezuela. Esses gráficos são comparativos? Quais dados são comparados em cada um deles? O gráfico de curvas compara o número de pessoas desnutridas em regiões da América Latina e Caribe, América do Sul, América Central e Caribe. O gráfico de colunas, ele compara a evolução de desnutrição no Brasil e na Venezuela. Então, se vocês observarem aqui, ó, América do Sul, América Central, Caribe. Então, ele está comparando dentro dessas regiões. Aqui ele só compara quem? O Brasil e a Venezuela, e aqui a desnutrição. E aqui é pessoas também desnutridas, mas por essas regiões. C. Os dados do gráfico estão em valores percentuais ou absolutos? Olha,
aqui, volta, esses dados estão em forma do quê? De milhões. E esses dados aqui estão também em forma do quê? Milhões. Então, quer dizer que eles estão em valores o quê? Absolutos, que são em milhões de pessoas. D. Para o primeiro gráfico da esquerda, responda. Qual é o período considerado? Olha lá no seu gráfico, que é o gráfico da esquerda, é o gráfico de linhas. O período considerado foi de 2000 a 2017. Em todas as sub-regiões, houve redução ou número de pessoas desnutridas? Justifique. Na maior parte do período analisado, houve redução, embora em alguns períodos tenha ocorrido um pequeno aumento, o que é perceptível pelas curvas. Se comparado ao início e ao final da pesquisa, houve redução. Vamos voltar lá. Aqui, ó, o período foi de 2000 a 2017. Se a gente observar, ó, diminuiu, aqui também diminuiu, aqui se manteve, certo? Diminuiu mais pouco, aqui também diminuiu pouco, ó, de 62 para 39, 42 para 21, 11,2 para 11, 8,9 para 7. Então, quer dizer que teve o quê? Uma diminuição, uma redução. Análise de dados. E observe o segundo gráfico, o da direita, e organize os dados relativos ao Brasil na tabela a seguir. Evolução de desnutrição no Brasil e na Venezuela, estimativa móveis treinais em milhões de pessoas. Vamos lá, a gente tem que olhar no gráfico, no período de 2000 a 2002. Vamos lá. No período de 2000 a 2002, tinha o quê? 18,8% no Brasil e 4,1% na Venezuela. Está aqui, ó, no Brasil, na Venezuela. De 2010 a 2012, vamos lá, no Brasil 5, na Venezuela 5,1. De 2013 a 2015, Brasil 5,1, Venezuela 2,4. De 2014 a 2016, Brasil 5,1, Venezuela 3,1. De 2015 a 2017, Brasil 5,2 e Venezuela 3,7, que é o que está colocado aqui neste gráfico. Vamos ver o que ele pede. Considerando esses dados sobre a evolução de desnutrição no Brasil, o que você verifica? E na Venezuela? Ó, a gente pode dizer que no Brasil, de 2000 a 2010, houve uma redução significativa. No entanto, a partir de 2013, o número de desnutridos vem aumentando. É só olhar aqui, ó. No Brasil, teve uma redução, certo? Porém, daqui para cá já começou a ter o quê? Um aumento, ó. Daqui para cá reduziu, mas daqui do 5 para cá começou a ter um aumento pequeno, mas teve. Na Venezuela, a desnutrição reduziu do primeiro para o segundo triênio, que é de 2002 a 2012, e a partir do terceiro triênio aumentou. Vamos olhar, ó. Daqui para cá reduziu. Deste aqui para os demais só foi acontecendo o quê? Só foi aumentando. Vamos lá. G. O que significa a expressão? A estimativa de prevalência da fome no Brasil permanece a mesma desde o triênio de 2010 a 2012. Pelos dados, é possível afirmar que o número de desnutridos se mantém, isto é, prevalece sobre o total da população. Análise de dados. 2. Uma pesquisa sobre o rendimento de brasileiros realizados no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, revelou que 10% da população concentra quase metade da renda do país.
A massa de rendimento domiciliar per capita, expressão da origem latina que significa por cabeça, do país foi de 263,1 bilhão. Se todas as pessoas que têm algum tipo de rendimento no Brasil recebessem o mesmo valor mensal, ele seria de 2.112. Mas não é isso que acontece. A metade dos trabalhadores com menores rendimentos recebe em média R$ 754, enquanto que 1% com os maiores rendimentos ganha em média R$ 27.213, ou seja, 36,1 vezes a mais do que esse que ganha menos. Em 2017, o total de 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 milhões possuem algum tipo de rendimento, seja proveniente de trabalho ou de outras fontes, como aposentadoria, aluguel, programas de transferência de renda. De que tipo é esse gráfico? O gráfico está aqui, ó, população brasileira dividida por tipo de rendimento. Tem rendimento 60,2%. Não tem rendimento 39,8%. Esse gráfico aqui é um gráfico de setores. Caso os alunos digam que é um gráfico de pizza, informe que ele também é conhecido com esse nome. Mas o correto é gráfico de setores. De pizza é no popular, tá bom, gente? Qual é o seu conteúdo? O gráfico apresenta o percentual de população com rendimento e sem rendimento. Ó, população com rendimento, população sem rendimento. CD, 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 124,6 milhões possuem algum tipo de rendimentos. Quantos não possuem rendimento? É só fazer 207,1 menos 124,6, que vai dar 82,5 milhões não possuem nenhum rendimento. E quem seriam esses brasileiros? Esses brasileiros são os que não têm fonte de renda, provavelmente os que estão abaixo da linha da pobreza. Vocês estão vendo que todas as perguntas a gente faz observando os gráficos? Isso que é análise de dados. A gente está analisando os dados que foram dados no gráfico. 3. Muitas vezes a mídia utiliza outros tipos de representação gráfica para chamar a atenção do leitor. Um desses tipos são os chamados gráficos pitóricos. Veja a representação. Pitórico, da palavra pitórico, que se origina de pitografia e é usada quando conceitos são representados por cenas e figuras, quando tem imagens. Distribuição da massa de rendimento domiciliar per capita. Aqui está representando 107,6 bilhões, aqui está representando 155,5 bilhões. Cada pessoa representa 10% da população, 21 milhões de habitantes. Vamos ver o que a gente vai responder em cima desses dados. O que se pode dizer? Pode-se dizer que esse gráfico é um gráfico de barras? Justifique. Sim, eu posso dizer que é um gráfico de barras, ó. Essa verdinha representa um barra e esse verdinho está representando uma outra barra. O que cada pessoa representa no gráfico indica? O que cada pessoa representada no gráfico indica? Cada pessoa representa 10% da população, ou seja, 21 milhões de habitantes. Ó, cada pessoa representa 10% da população, que é 21 milhões de habitantes, que também estava aqui. C.
Quantos por cento da população brasileira concentram 107,6 bilhões de renda? E quantos concentram 155,5 bilhões? Justifique. Em 80% da população constituem 107,6 bilhões de renda e 20% em 155,5 bilhões de rendas. Tá aqui, ó, 10% se representa 21, aqui tem 107, representaria o quê? 80%. 155, se eu fosse somando, ia representar o quê? 20%. Qual é o total de brasileiros que estão na faixa de renda total de 107,6 bilhões e na renda de 155,5 bilhões? Se eu fizer 8 vezes 21, vai dar 168. População que se concentra na renda de 107,6 bilhões. Se eu fizer 2 vezes 21, vai dar 42 milhões, que é o pessoal que se concentra na renda de 155,5 bilhões de reais. Pelos dados apresentados, qual foi o total de bilhões gerados em 2007 no país? Eu teria que somar 107,6 bilhões mais 155,5 bilhões, que daria 263,1 bilhões de reais. 4. O Brasil tinha 54,8 milhões de pessoas que viviam com menos de R$ 406 por mês em 2007. 2 milhões a mais em 2016. Isso significa que a proporção da população em situação de pobreza subiu de 25,7% para 26,5%, de acordo com a síntese de indicadores sociais divulgadas em 11 de 4 de 2018 pelo IBGE. O estudo utilizou critérios do Banco Mundial, que considera pobre aqueles com rendimento abaixo a 5,5 dólares, equivalentes a aproximadamente R$20, ou 406 mensais, pela paridade de poder de compra. Ele deu este gráfico, proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. A gente tem aqui, ó, menor que 15%. Esse aqui, o vermelho, tá de 15 a 20%. Esse outro aqui tá de 20 a 45% e aqui tá maior de 45%. Vamos ver o que ele pede. Qual é o título do infográfico? Proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. Tá aqui o título. B. Qual é a fonte dessa pesquisa? Vamos lá. A fonte da pesquisa é o IBGE, que está aqui, ó, tá bem? Que foi em 2018. E também estava aqui, certo? Ó, 2018. Mas aqui a gente acha perfeitamente o que ele está dizendo, tá? Ó, fonte do IBGE em 2018. C. De acordo com o Banco Mundial, quando uma pessoa está abaixo da linha de pobreza, quando ela recebe rendimentos diários abaixo de 5,5 dólares ou aproximadamente R$20, que também foi falado aqui, tá certo? Ó, no texto. D. Qual é o percentual de brasileiros que em 2017 estavam abaixo da linha de pobreza? 26,5% da população, que também está onde, gente? Aqui no que ele disse para a gente. Em quais dados brasileiros existe o maior número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Alagoas, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Amapá e Acre. E a gente pode ver por onde?
Aqui, ó, ele está pedindo pessoas o quê? Com número de linhas abaixo da linha da pobreza. Abaixo da linha da pobreza é esse aqui, que são esses países que estão aqui. Estados brasileiros, desculpa. Em quais estados brasileiros existe o menor número de pessoas abaixo da linha da pobreza? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E que a gente vê aonde? Aqui, nesta faixa rosa aqui, ó, tá? Menor que 15%. E qual é a situação do seu estado? São Paulo, que é o nosso estado, está menor do que o quê? 15%. Bom, pessoal, este capítulo a gente tem que fazer o quê? Sempre a gente tem que vir olhar no gráfico. As respostas estão todas no gráfico ou estão no texto que ele coloca acima deste gráfico para que a gente consiga responder a pesquisa. Isso que é uma análise de dados. Quando a gente analisa um gráfico, analisa o que ele está dizendo sobre esse gráfico para que a gente possa responder as questões. Esse é o nosso capítulo, tá bem? Eu estou deixando como exercício de casa. Como eu fiz o capítulo com vocês, vocês vão fazer o módulo 10, que é a resolução de problemas da página 487 a 490. Eu já disse para vocês que esse capítulo 10 é uma revisão da apostila 1. Então, vocês vão fazer esse capítulo, esse módulo 10 para a nossa próxima aula. Qualquer dúvida que ficou a respeito de análise de dados, me mande um e-mail, coloque no assunto 6º ano, Matemática, professora Regina. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, pessoal!